vocacionados, não é isso? A comunidade Anjos da Vida, esse projeto novo. Enfim, é uma coisa difícil falar de vocação, não é? Difícil falar de vocação. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia é um livro repleto de vocações. Na verdade, a vocação, ela nasce num primeiro movimento, o chamado, vocare, vocação, vocare, chamado, invocar, convocar. Então, o primeiro movimento de quem se sente vocacionado, interessante isso, que o primeiro movimento nunca é de quem é chamado. O primeiro movimento é de quem chama. Portanto, se você está aqui, se um dia você se sentiu incomodado a ponto de estar aqui hoje, pensando em entrar neste barco chamado Anjos da Vida, é porque alguém te fez sentir assim. Então, o primeiro movimento da vocação é o movimento de quem chama. Então, se você foi chamado a estar aqui e está pensando num possível sim, porque este primeiro ainda não é sim. Este primeiro momento é um enamoramento. É um namoro, né? Que pode desembocar num sim, mas também pode desembocar num não, que é natural. Às vezes as pessoas entram em crise dizendo: eu entrei no seminário, eu entrei na vida religiosa, eu entrei na comunidade Anjos da Vida, mas depois eu desisti. E aí fica com uma crise, né, de consciência. Não. Um namoro pode terminar em noivado ou não. E o noivado pode terminar em casamento ou não. O problema é que geralmente quem fica noivo acaba casando. É um problema. Por quê? Eu estou falando do que eu conheço, né? Porque é assim, as pessoas ficam noivas e aí elas vão, depois elas noivam hoje e amanhã já estão falando: vamos comprar um apartamento? Vamos. E agora vamos comprar o fogão, a geladeira, a cama, a máquina de lavar? Sim. Vamos marcar o casamento? Vamos convidar quem vai ser os padrinhos? Sim. E aí chega na véspera do casamento, tá, os dois, ou pelo menos um, está assim: nossa, será que é isso mesmo? Mas agora o convite já está feito. Então vamos fazer o quê? Não é? Isso deveria ser bastante pensado, porque eu vou falar do casamento aqui para chegar nessa vocação específica, porque casamento não é brincadeira, não é? Não é brincadeira. Eu gosto de dizer isso sempre para os noivos: casamento não é projeto humano. Não pode ser projeto humano. Eu não consigo entender casamento como projeto humano. Ninguém consegue. Quanto tempo faz que você é casado com o Regi? 21 anos. 21 anos. Ninguém consegue ficar 21 anos com o Regi se não for. Só por tempo. Mas isso vale também. Isso vale, é uma via de mão dupla. Ninguém consegue ficar com a bagunça 21 anos. E quando a gente prolonga isso para sempre é muito tempo, né? Ninguém consegue ficar com um outro para sempre, se não for o projeto de Deus. É por isso que o casamento é sacramento. E tem que acontecer dentro da igreja, porque Deus precisa estar envolvido até aqui com estas duas pessoas, e elas com Ele, para poder dar certo. E assim, 21 anos, 25 anos, 50 anos, felizes como no primeiro dia. Porque não adianta estar 60 anos e infeliz, como no segundo dia. É por isso que as pessoas precisam criar consciência do seu chamado, porque vocação não é uma brincadeira. Vocação, chamado. O chamado não é uma brincadeira.
tanto na vida matrimonial, como na vida religiosa, como na vida sacerdotal, como na vida de comunidade, como na vida de gari, como na vida de médico, de padeiro, de pedreiro. Todas as vocações, elas são belas e dignas, desde que sejam vividas com consciência, não é? Mas vamos nos deter especificamente sobre este chamado, que é um chamado para viver numa comunidade, para trabalhar numa comunidade. Bom, a primeira coisa, como já disse, é ter consciência de que não fui eu quem me chamei, foi uma outra pessoa, não é? Se você se chamou a estar aqui, Bruno, não sou. Ainda bem que foi uma outra pessoa. Tchau. Não é? Quando eu coloco na minha cabeça, não, eu vou ser de qualquer jeito, eu vou ser. Mas não fui chamado para isso, é certo que eu não vou ser. Eu não vou conseguir ser. Por quê? Porque o chamado traz consigo exigências e consequências práticas para a vida. Vocação, chamado que não tem consequência, não é chamado. É uma mentira, é uma ilusão que eu mesmo criei a meu respeito. Não é? O chamado tem sempre consequências. Basta que nós nos lembremos os chamados evangélicos, os chamados dentro do Evangelho. Jesus nunca diz assim: Cris, segue-me a partir das Olimpíadas de 2016. Você tem direito a ir no Rio de Janeiro, ok? Não é assim. Cris, segue-me. E o Evangelho nos diz: Pedro largou tudo e o seguiu. Tu, vem e segue-me. Segue agora. Segue já. Porque sou eu quem te chama. Mas, Senhor, eu tenho que enterrar os meus pais. Eu tenho defuntos em casa para serem enterrados, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a ti, segue-me. Ou seja, o chamado do Cristo é diferente do chamado da Dilma. O da Dilma pode ser para semana que vem. Mas o chamado do Cristo é para hoje, para agora. Porque, meus queridos, entender o chamado, o que é o chamado, nada mais é do que um enamoramento. Alguém que me ama, que me chama e por quem eu me apaixono. Por isso eu vou, porque eu me apaixonei, eu me encantei. E aí eu vou. E tem que ser hoje. Tem que ser agora. Não é assim o movimento da paixão? Quando eu estou apaixonado, como é seu nome? Você é casado? Então eu posso me apaixonar por você, né? Silvia, eu estou apaixonado pela Silvia e ela por mim. E aí a gente está namorando há muito tempo, né? E a gente começa a dizer umas coisas assim: Silvia, você é um docinho de coco. E ela diz para mim: não, Bruno, você é um docinho de caju. É quase uma diabetes coletiva. E por isso a gente se casa, porque a gente não aguenta mais viver um sem o outro. Isso é o movimento da paixão. Jesus nos faz apaixonar para Ele no primeiro momento. Vem, segue-me. E eu me espanto, e me apaixono, e me encanto por aquele homem. Segue-me. Mas qual é a consciência que nós precisamos ter desse segue-me? São as consequências. As consequências práticas para a vida. Práticas. Muito práticas. E aí não tem jeito, eu tenho que falar de mim mesmo, porque é a minha experiência, né? Eu sou o Dom Bruno.
No dia 21 de março do próximo ano, onde nós beneditinos celebramos o trânsito de São Bento. O trânsito é o dia em que São Bento morreu. São Bento morreu no trânsito, não é? Não atropelado, mas lá, de uma maneira tranquila. Eu vou fazer 19 anos que estou no mosteiro. Já sou um velho monge. E isso tem consequências práticas para a minha vida. E em 1º de dezembro eu vou fazer 4 anos que fui ordenado. E isso tem consequências práticas para a minha vida, não é? Eu entrei para o mosteiro, nunca pensei em ser monge. Nunca pensei. Como todo mundo normal, eu trabalhava, eu estudava, eu namorava, vivia na minha casa, né, no Rio de Janeiro, ia na praia, enfim. Mas, sem que eu esperasse, como diz Vinícius de Moraes, de repente, não mais que de repente, ele falou para mim, vem. E eu entendi que era esse caminho. Depois de relutar muito, entendi que era esse o caminho. E fui. E graças a Deus, hoje eu não seria outra coisa senão o que eu sou. Mas isso tem consequências práticas para a vida. Eu não sou como todo mundo. Eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha quando não estava no mosteiro. Eu não posso me comportar como se eu não fosse padre. Eu não posso andar por aí fazendo o que me dá na telha. Eu não tenho mais a mesma liberdade que eu tinha antes. Por quê? Porque eu fui chamado. Não por causa da minha roupa preta, mas porque alguém se apaixonou por mim. E eu por ele. Então eu não sou um solteirão convicto. Eu sou alguém apaixonado. E isso serve para a vossa vida também. Vocês que estão namorando a comunidade Anjos da Vida. Existe consequência prática para a vida de vocês. E isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque eu tenho o direito de dizer não. Eu tenho. Jesus prefere que eu diga não e que eu seja o que eu quiser ser do que eu dizer sim e ser uma farsa. E ser uma mentira, e ser um engodo, e ser um medíocre. Ele prefere. Cristo, nunca seja padre se você não tiver um desejo de fato de ser padre. Nunca escolha ser um padre medíocre, mas também nunca escolha ser um seminarista medíocre. Porque padre está no amanhã, e amanhã ainda não existe. Então, para quando é esta consequência prática? Para amanhã? Para depois de amanhã? Ou para segunda-feira de fevereiro do ano que vem? Para uma segunda-feira? Não, é para hoje. Porque para Deus não existe ontem, assim como não existe amanhã. Para Deus existe hoje, agora. Por isso Jesus nos chama no hoje, no presente. Amanhã é só uma possibilidade. Nós vamos almoçar hoje? Vamos? É só uma possibilidade, ninguém sabe. Vai saber lá se Jesus volta antes do meio-dia. Ou se de repente cai alguma coisa do céu em cima da gente, né? Ninguém sabe. Amanhã é só uma possibilidade. Por isso não existe chamado para amanhã. Venha amanhã. Não da parte dele. Porque não existe essa coisa de vou me apaixonar amanhã. Ninguém pensa nisso. Amanhã eu vou me apaixonar. Vou acordar, tomar café e às 10 da manhã eu vou me apaixonar por alguém. Ou seja, tem que ser internada essa pessoa, está com problema psiquiátrico. Né? Não é assim. É assim. Essa coisa, esse encanto, esse encontro, esse olhar, se dá no agora.
Portanto, as consequências são para hoje, para o agora. É você se dizer: opa, eu posso abraçar isso, ou eu não posso. Lembra da passagem evangélica? O homem que vai construir a sua casa, ou aquele que vai para a guerra, precisa pensar antes: eu consigo vencer o inimigo com esse número de soldados? Para eu não passar vergonha de eu vou entrar e vou pregar e depois começo a ter saudades das coisas que eu deixei por causa desse olhar. Todas essas coisas precisam estar presentes na vossa vida, diante de vocês e diante de mim também. Por quê? Porque também não existe chamado para 3 anos. Não existe isso. Pelo menos não com Ele. Quando Ele nos chama uma única vez. Ele nos chama uma única vez. Nós, porque cambiamos muito, podemos colocar um prazo, né? Eu vou me apaixonar por 3 anos. Não sei se vocês ouviram isso em algum país aqui da América Latina. Não sei se foi no Uruguai, enfim, que estão lá determinando o tempo que deve durar o matrimônio, 2 anos. Eles fazem um pacto, um documento, dizendo: nós vamos casar e vamos ficar 2 anos casados. Se nós nos gostarmos durante esses 2 anos, prorrogamos por mais 2 anos. E assim vamos prorrogando até o dia que a gente se cansar, aí a gente descasa. E a igreja está perplexa com isso, né? Porque o casamento tem o peso do para sempre. Mas enfim, a questão vocacional, ela passa sobretudo por esse pensamento, por essa reflexão do eu posso ou eu não posso. No meu caso, por exemplo, no caso do irmão Alisson, que está no seu primeiro degrau de vida monástica, é assim: no mosteiro nós temos 6 anos, 6 longos anos para namorar. Depois de 6 anos eu posso dizer: não é com essa pessoa que eu quero me casar, eu quero pensar numa outra possibilidade. E a pessoa sai sem nenhum problema. O problema é depois, no 7º ano, quando a gente faz os votos solenes, como a gente fala, os votos que duram para sempre, e aí 1 ano depois eu dizer: eu me arrependi, eu não sabia que era assim. Não? Isso é que não pode. Ou seja, eu sou imaturo, infantil, não tenho coragem de assumir de fato aquilo que eu acredito. E eu também gosto sempre de dizer isso: crianças não podem se casar, só quem se casa é gente adulta. Só o adulto pode casar, porque o adulto já tem consciência das consequências que isso significa. Quem também se sente chamado ao discipulado precisa pensar nisso. Eu tenho essa capacidade de ser discípulo. Mas aí, não fiquem pensando que eu estou dizendo discípulo sinônimo de perfeito. Não. Os discípulos também têm falhas. Podem pegar lá o Evangelho e vocês vão ver. Todos os discípulos, a partir do tal Pedro, todos muito cheios de coisas que se parecem muito com a gente. Senhor, eu larguei tudo para te seguir, o que eu vou ganhar com isso? Olha o Pedro interesseiro. E os 2 irmãos: Senhor, quando você estiver lá na sua glória, quem de nós vai sentar à sua cabeceira? Aí tem briga, tem, como diz lá no Rio de Janeiro, faca, como que o pessoal fala lá? Faca, pancada e bomba, né? Quando a briga é feia.
Ou seja, os discípulos, eles são imperfeitos. Imperfeitos. Porque o perfeito é Deus. Ele é o perfeito. E é Ele que me chama. E às vezes também nós temos essas infantilidades, né? De, eu não vou seguir porque eu sou tão imperfeito. Eu não vou porque eu não sou santo. Isso é uma bobagem, né? Uma bobagem. Você vem porque foi Ele quem te chamou. Existe este equívoco. Quem pensa em ser perfeito aqui, levanta o dedo. Ninguém. Que coisa maravilhosa, né? Já estão no bom caminho. Quem pensa em ser santo aqui, levanta o dedo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente vê lá no Evangelho, o pessoal fala, mas não está lá escrito, sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. É porque isso é um problema das nossas traduções, é um equívoco. Não existe possibilidade da Vanusa ser perfeita. Por quê? Porque a Vanusa é um ser humano. Não existe perfeição no humano. Não existe perfeição no humano. Ninguém daqui é perfeito e nunca será. Por quê? Porque a perfeição pertence a Deus. Deus não pode ter imperfeições, senão Ele não seria Deus. O que cabe a nós é a santidade, porque dentro da santidade cabe a imperfeição. Não existe santo perfeito, nem a minha querida Santa Teresa d'Ávila. Ela era um show de horrores, aquela mulher. Ela era imperfeita, como eu sou. Como cada um de nós aqui é. Mas dentro da santidade cabe a imperfeição humana. Todos os santos foram imperfeitos, com exceção da Virgem Maria. O resto, todos eles, qualquer santo, tem imperfeições. Mas foi santo, porque no primeiro momento é Deus quem santifica, que Deus é a fonte da santidade. E dentro da santidade cabe a imperfeição, a fragilidade humana. Portanto, nada de se esquivar do chamado, achando que eu não posso, porque eu sou imperfeito. Que bom! Que bom que você é imperfeito. Você é gente, né? Bem-vindo à vida. Então, meus queridos, não tenho muito mais do que ficar falando aqui. Talvez o Cristo tivesse mais, né, para falar. É para dizer isso. Lembra do que eu dizia lá na missa, né? Eu acredito que a consequência maior para quem quer ser discípulo é de fato almejar a santidade. A consequência maior, é claro, quando eu almejo a santidade, as pancadas vêm atrás, né? As perdas necessárias para quem quer ser santo, né? Não dá para ser santo querendo ser igual a todo mundo. Não dá para ser. Tem que ser diferente. Santo que não é diferente não é santo, é uma farsa. O santo precisa ser diferente. Não diferente no aspecto do viver, né? No aspecto prático da vida, de ser alegre, de ser esfuziante, de ser contagiante, mas diferente nas atitudes, no modo de pensar, na maneira de se comportar. Eu gosto muito de pensar numa coisa a respeito, por exemplo, do menino Tarcísio, né? Eu dizia isso lá no nosso encontro sobre Lexio Divina. O biógrafo de São Tarcísio diz assim, que Tarcísio, depois que pegou a Eucaristia para levar para os presos e entrou na Via Ápia, foi descoberto por causa do seu modo. Não é porque ele tinha uma camisa escrita "Sou feliz por ser católico", nem com uma estampa do coração de Jesus, mas por causa do seu modo. Que modo era esse que aquele menino tinha? Não sei, mas era alguma coisa de diferente, porque ele não falou nada e descobriu, e aí mataram ele a pedradas, né? E ele só tinha 12 anos. Por causa do seu modo.
E hoje a gente vê, sem querer ser crítico, mas já sendo, a gente vê tanta gente da igreja com modos que mostram tantas outras coisas, né? Menos a vida cristã, a partir dos padres. Né? Eu sou crítico da igreja, não posso ser, porque eu amo a igreja. Só quem ama a igreja pode ser crítico da igreja. Quem não ama a igreja não deve falar nada a respeito de igreja. A igreja é a vinha do Senhor. E nós precisamos cuidar da vinha. Ele cuida. Ele nos dá a seiva. Mas nós somos os seus trabalhadores e precisamos cuidar dessa vinha também. Uma vez lá no Rio, foram lá fazendo uma das minhas elucubrações a respeito da vida cristã, e eu dizia assim: olha, a igreja estava cheia até. Quem de nós aqui, estamos na igreja, né? Quem de nós aqui não tem na sua casa gatunete? Sabe o que é gatunete? Lá no Rio tem isso, né? Talvez tenha sido importado de lá para cá. Gatunete é quando as pessoas pegam fio das televisões sem cabo, não sei como é, da internet, sei lá como que é, e liga na sua própria casa para não pagar nada. É roubo. Mas quem não tem um gato de luz? Bruno, mas eu tenho 5 ar-condicionados em casa, não dá para pagar tudo. Eu só podia pagar um, mas eu tenho 5. Depois da missa, mas foi tanta confusão. O povo veio Bruno, meu Deus do céu, fiquei com crise de consciência, aquela coisa toda. Pois é. Ou seja, você é cristão e é ladrão também, olha como combina. Eu sou cristão e ladrão. Tudo com mão. A gente dá risada, mas é isso, o cristianismo não é uma coisa, gente, subjetiva. Cristianismo no céu. Eu ando nas nuvens e vejo São Francisco. Isso não é cristianismo, isso você está sonhando, é delírio. É como os namorados que às vezes vêm também falar com a gente em crise. Dom Bruno estava namorando e aí dei um beijo assim demais. Eu falei: meu filho, se você viesse falar para mim que quando você estava namorando, vocês estavam pensando em Jesus, em Nossa Senhora, na Eucaristia, estavam rezando os salmos, eu ia dizer: temos que ir para o hospital psiquiátrico. Problema grave. Problema grave. Problema grave. A vida cristã acontece aonde? Na minha casa. Eu achei muito bonito o ano passado. Eu sou conselheiro de casais. E o ano passado o nosso livro, o livro que a gente tem de estudo durante todo o ano, a capa do livro de estudos, olha que bonito. Não tinha uma estampa de Jesus, nem de um cálice, nem de Santa Rita de Cássia, nem de São José. Sabe o que tinha na capa do livro de estudos? Uma mesa de café da manhã. Por quê? Porque a vida com Deus acontece ali, no café da manhã. Acontece na minha vida prática. Então, quando eu digo assim, que eu uso gato, que eu sou cristão e também sou ladrão, é o cristianismo prático da minha vida. Entender que São Paulo já fala isso, e eu acho isso extremamente importante, que nós não temos que brigar contra os espíritos dos ares, mas contra a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo, que não entra pela janela, entra pela soleira da porta, sutilmente, e que nos encanta. E de repente eu, consagrado da comunidade Anjos da Vida, ou membro da comunidade de algum jeito, ou porque participo da comunidade Anjos da Vida tocando ou indo na missa,
Estou fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Olha o problema. Não um problema para você, mas um problema, nem um problema para a comunidade Anjos da Vida, um problema para a igreja, porque a comunidade Anjos da Vida é a igreja. Quando eu erro, se eu me envolver em algum escândalo e vocês me virem lá no programa do Datena, não foi o Dom Bruno que errou, foi a igreja. Consegue entender isso? O alcance, não da minha roupa, nem do meu status de ser padre, mas o alcance do olhar, do segue-me, consequência prática para a vida. É isso. É isso. Então, vocês estão namorando. Não fiquem pensando, eu vou ser da comunidade e vou ser mártir. Não, nada disso. Não pense nisso. Comece a pensar de um outro jeito. Eu tenho como corresponder? Eu posso corresponder na minha imperfeição? Eu tenho como dizer sim e levar isso à frente com o auxílio de Deus sempre? Esse é o peso. É claro, tem as coisas maravilhosas, né? Tem o convívio da comunidade, tem o auxílio dos irmãos, tem a oração dos irmãos, tem os eventos que a gente participa, tem a camiseta, tudo isso veio na mochilinha. Mas tem também a consequência prática. A consequência prática. Portanto, lembrem-se, é Ele quem chama. Ele quem chama. E sou eu quem responde. É Ele quem chama. E sou eu quem responde. Então, reze, pense, reflita. Não seja apressado em responder. Mas pense, reze. Ele sempre estará encantado e apaixonado por você. Sempre. Não seja precipitado. Reze, pense, reflita. E aí sim, se de fato você se disser, Senhor, não dá mais, só Tu tens palavras de vida eterna, eu estou de fato apaixonado por você, aí sim, você pode dizer sim, sem problemas. Você será um sinal, um grande sinal. Que assim seja.